Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre sabotadores. Você sabe quem são eles, o que eles fazem, por que eles existem, de onde vieram? Bom, alguma vez você já tentou fazer algo na sua vida que de repente chegou na metade do caminho e você não conseguiu, ou às vezes o seu racional falou para você: olha, você tem que fazer isso e isso, e de repente você sentiu como se você tivesse uma outra força te puxando para não concluir determinada tarefa, determinado objetivo ou meta, ou às vezes você nem começou uma mudança na sua vida por conta de que antes mesmo de começar veio aquela vozinha dizendo para você que não, você não é capaz, você não vai conseguir, não vai dar certo. Bom, esses são os famosos sabotadores. Eles estão presentes na nossa vida a maioria do tempo, boa parte do tempo, né? Eles são padrões mentais, né? Eles são um conjunto de padrões mentais e habituais. Eles regem a nossa vida muitas vezes. Por quê? Porque eles estão no nosso inconsciente. Mas como que eles são formados? Se você já assistiu o meu vídeo falando sobre hábitos e comportamentos, você vai lembrar que eu falei sobre que eu comparei, né, a gente como se fosse um celular. Quando de repente você compra o seu celular, o seu computador, você começa a instalar os programinhas nele. E assim somos nós. Na infância, quando a gente nasce, desde o útero da mãe, é como se a gente começasse já a receber informações. Informações, muitas delas que não são nossas, né? São de hábitos e comportamentos que não são nossos. Então a gente, dependendo do meio que a gente vive, dependendo as coisas que a gente ouviu, a escola que a gente frequentou, os nossos cuidadores, a gente foi absorvendo aquilo como uma verdade. E quando a gente cresce em um ambiente que de repente ele não é tão incentivador assim, se a gente ouve determinadas coisas na infância, dependendo, você não vai conseguir, você não é capaz, você é burro, isso ou aquilo vai de uma maneira para o seu inconsciente, você começa a adquirir aquilo como uma verdade, porque aquilo acaba sendo uma programação, né? E até os 7 anos, essas informações elas vão sendo armazenadas. Depois dos 7 anos, onde a gente começa a formar, onde a gente forma a nossa personalidade, você continua, né, de repente absorvendo essas informações externas, só que elas vêm como verdade, apenas para confirmar aquilo que você já tem. Então você já tem aquela programação rodando na sua mente e você começa a ouvir coisas a partir dos 7 anos que só vem para confirmar, para trazer tudo aquilo que você já tem como uma verdade e dizendo: olha, isso é real, você é isso, isso e aquilo. Então é muito interessante quando a gente começa a entender a partir desse ponto, né? Porque pode ser que de repente você já procurou aí algum vídeo ou já leu algum livro para tentar saber como mudar, como fazer de repente algo que você não consegue, como soltar de repente essas amarras que você não consegue, nessas amarras invisíveis, mas aí para entender, você precisa entender que cada pessoa é um mundo, que as suas experiências moldaram você até quem você é hoje. Então são a partir das experiências que você teve na infância que você vai regindo a sua vida. E 95% do tempo a gente é inconsciente. Então isso, o que acontece? Se 95% do tempo eu sou inconsciente, eu estou agindo com a programação que já está na minha mente inconsciente, né? A nível racional você pode até dizer: eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como eu tenho que agir, mas às vezes vem algo lá e te sabota, né? Muitas vezes assim, né? O exemplo da dieta, por exemplo. Você sabe que você quer emagrecer, você sabe que você tem uma quantidade X de quilos que você quer perder, sabe que você tem os alimentos que você não pode comer, que você tem que eliminar. Mas o que acontece? De repente você vai lá e dá um deslize e você acaba comendo alguma coisa. E depois disso vem o quê? Vem a culpa. E aí, para amenizar essa culpa, você acaba comendo mais porque você diz: mas eu já comi mesmo, agora eu vou comer mais um pouquinho, né? Vou comer um chocolate, um doce, para trazer, porque assim, muitas vezes o alimento ele é associado sim com aquela sensação de bem-estar, né? De prazer. Então você vai querer sempre como se fosse se acolher, né? Então aí tem sempre um ganho secundário por trás, né? A sabotagem vem, tem um ganho secundário que é ali o sentimento de prazer, o sentimento de acolhimento. Só que é um hábito muito ruim, né? Às vezes, por exemplo, de você se sabotar, porque é um ciclo vicioso. Enquanto você não quebra esse ciclo, enquanto você não entende de onde vem, fica complicado você simplesmente eliminar, né? Então, muitas vezes, assim, o intuito desse canal é fazer com que você pense por si mesmo, é fazer com que você procure as respostas por você. As respostas estão em você. Eu vou trazer aqui nesse vídeo um teste
para você identificar os seus sabotadores, né? Esse teste é o teste da inteligência positiva de Cesar Chamini. Ele também tem um livro que é muito importante, vou deixar o link. Então, assim, tudo que eu falar nesse vídeo com relação aos sabotadores, não se rotule como antes de fazer um teste, né? Eu já falei, já mencionei que o nosso cérebro ele é sugestionável. Então, ele acredita muito, né? Dependendo das coisas, ele vai acreditar em tudo como uma verdade. Só que, então, antes de você acreditar em algo como verdade, faça o teste e se conheça, tenha um autoconhecimento para você, para que a partir daí você consiga fazer ações para você começar a trabalhar, para que você atinja os resultados que você quer, né? E não de repente se comparar com o outro, ou eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu sou isso, entende? Então, assim, lembre que você não é os seus pensamentos, né? Você, de repente, pode ser que você esteja passando por algum momento, por alguma situação que você quer mudar, mas essa situação não te define, é possível sim mudar. Bom, nesse teste, eu vou trazer 10 sabotadores. Eles são comprovados cientificamente. Mas de onde que surgiu esse teste? Chamini, durante a vida dele, ele sempre queria entender por que ele não conseguia chegar em tais objetivos que ele queria, ou porque ele sempre se frustrava, ou porque ele sempre ficava sempre muito triste quando de repente ele desistia de alguma meta, desistia de alguma coisa. E como muitas vezes ele queria entender, né? Ele passou a querer entender e buscar até que ele chegou nesse teste da inteligência positiva. E esse teste ele é comprovado sim cientificamente pela neurociência e psicologia, né, onde traz todo ali um resultado, todo um estudo baseado no comportamento, né, no comportamento humano, e traz sim esses resultados que é muito importante. Então, assim, não sou eu que estou falando, né, é uma pesquisa sim científica. Bom, Chamini lista 10 sabotadores. Entendido de onde vêm esses sabotadores, né, que cada pessoa é um mundo, então, assim, é importante que você olhe para você, para a sua vida, para que você entenda, se de repente, se você se identificar com alguma coisa dessas que eu disse aqui, que você faça, assim, o teste para que você possa, de repente, mudar, né, os comportamentos que você quer aí, eliminar esses sabotadores. Bom, o primeiro sabotador, ele diz que todos nós temos, né, em grande ou pequena escala, todos nós temos, que é o crítico. Como é que o crítico funciona? É como se fosse, sabe quando de repente quando você vê, você está julgando uma situação, uma pessoa, sem mesmo perceber? Então, assim, o crítico, ele vem, por exemplo, você vê uma situação e você começa a criticar aquela situação, que de repente, ou você de repente faria de outra maneira, que se fosse você faria melhor, ou por que fulano está fazendo daquele jeito, e também você critica você mesmo. Às vezes você tem aí uma coisa que você quer fazer na sua vida, mas você, antes disso, vem aquela vozinha interior e fala para você, não, você não vai conseguir, você não é capaz disso, e isso vem lá da infância, né, porque foram aquela programação que está ali rodando na sua cabeça. Então, pode ser que muitas vezes na infância, essa pessoa, ela ouviu que de repente ela não era capaz, que ela não ia conseguir, que ela não teria sucesso. Então, essa programação sempre que vai vir, são esses filtros que vai vir. Então, sempre que ela olhar para uma determinada situação, que ela quiser fazer algo diferente, aqueles filtros vêm. O racional pode até saber o que quer fazer, o racional pode até dizer, não, eu vou fazer isso, mas aí entra a parte inconsciente, que diz, não, é como se ela estivesse traindo essas verdades já existentes, já armazenadas no inconsciente. Bom, o segundo sabotador, ele é o insistente. Só que o insistente, ele tem por trás o perfeccionismo. E como é que acontece dele sabotar a pessoa? Por exemplo, tudo que a pessoa vai fazer tem que sair perfeito. Então, se de repente ela pensa que não vai sair perfeito como ela quer, ela nem faz. Então, aí é um grande sabotador. Então, ela quer que sempre tudo esteja perfeito, ela quer que as pessoas façam da maneira perfeita, ela quer que os resultados dela sejam perfeitos, as ações. E muitas vezes não é. Né? Então, assim, e aí isso acaba minando toda a produtividade, minando todos os resultados, minando relações amorosas, minando o trabalho, minando os comportamentos, porque ela sempre vai ficar com aquela coisa da perfeição, porque tem que ser perfeito, que se não for perfeito eu não vou fazer. O terceiro sabotador é o prestativo. A primeiro momento pode ser até muito bonitinho, né? Falar, olha como ele é prestativo, nossa, eu sou prestativa. Só que por trás disso tem todo um comportamento que a pessoa que é muito prestativa, ela quer sempre estar fazendo pelo outro. Em consequência disso, ela deixa ela de lado, como se ela não fosse importante. Então, ela vai fazer pelo outro, ela vai ajudar, ela vai colocar todo o problema das outras pessoas na frente, né? E o dela, ela coloca para trás, né? Coloca de lado. E aí, consequência disso, vai passando o tempo, ela vai
vendo, olhando para a vida dela, fala, nossa, mas eu não tive nenhum resultado, eu não estou conseguindo chegar aos meus objetivos. Mas porque ela sempre coloca os afazeres do outro. Né? O quarto é o hiperrealizador. O que acontece com o hiperrealizador? Ele sempre tem que estar realizando, trazendo resultados, trazendo ações e está sempre em movimento, sempre fazendo, mostrando que ele faz e acontece. Por trás do hiperrealizador tem aí um sentimento que precisa de validação. É como se ele precisasse sempre estar realizando, sempre estar produtivo, focando em coisas, para que as pessoas vejam e validam ele como assim, nossa, como ele realiza, como ele faz. Então esse aí é o hiperrealizador. O quinto é a vítima. O que acontece com a vítima? A vítima, ela sempre vai estar numa posição ali de vitimização, que todas as coisas ruins acontecem com ela, que nada dá certo na vida dela, ou de repente ela está sempre doente com alguma coisa que nunca sabe o que é, mas tem ali um pontinho, às vezes, de doença por trás. E o que acontece? É porque o ganho secundário dela é a atenção. Então, se de repente ela sai dessa posição de vítima, ela sai dessa posição de doente, é como se ela não fosse receber a atenção mais. Só que isso é inconsciente, né? Porque já está programado, já está no inconsciente dela. Então, é aquela maneira que ela age, né? Então, e gente, não estou dizendo assim que a pessoa sabe que é isso e faz porque quer, tá? Não, é todo um padrão inconsciente e tem todas as respostas e as pesquisas por trás que dizem isso. Por isso que é muito importante você fazer o teste e identificar. O sexto sabotador é o hiperracional. O que acontece com o hiperracional? Tudo que ele for fazer, ele vai colocar sempre a razão, né? É como se ele tivesse uma capa nele para que as pessoas não conseguissem ultrapassar pelo lado emocional. Então, devido a, de repente, algo que a pessoa sofreu na infância, alguns traumas, ela foi criando algumas capas. Então, foi como se, olha, daqui ninguém passa para o meu emocional, ninguém consegue ultrapassar, né? Só que assim, essa pessoa, ela é vista como uma pessoa fria, como uma pessoa que não tem empatia pelos outros. E isso, de alguma forma, mina também a vida da pessoa, né? Porque as pessoas começam a olhar para ela de uma outra maneira, né? As pessoas não conseguem, de repente, se aproximar da maneira que elas querem. E isso, sim, também mina a vida da pessoa de alguma forma. Então, igual eu falei, muitas vezes é inconsciente, a pessoa nem se dá conta. Para ela tá sempre agindo muito, né, racional e tal, mas aí tem um pontinho ali, tem uma capa bem que precisa, de repente, né, ultrapassar para verificar aí esse comportamento. O sétimo, eu fiz até uma colinha, gente. O sétimo, ele é o hipervigilante. O que acontece com o hipervigilante? Ele tá sempre vigilante, achando que algo ruim vai acontecer. Sabe aquele pensamento de que uma desgraça vai acontecer, que algo ruim vai acontecer, que eu não vou em tal lugar porque pode ser que dê alguma coisa, ou sabe? Sempre como se fosse assim, sempre em tensão, né? E aí a consequência disso é que, de repente, a pessoa, ela e as pessoas que estão em volta começam a viver em tensão, ansiosas, porque assim não sabe o que pode acontecer, né? E esse comportamento, muitas vezes ele traz também como se de repente a pessoa não merecesse uma felicidade, como se a pessoa não merecesse viver uma vida em sintonia, em paz, em tranquilidade, né? Isso vem lá também os padrões lá da infância. Talvez essa pessoa cresceu num ambiente que era de muito conflito, né? Que de repente tinha muita briga, então sempre a pessoa ficou naquela, será que vai acontecer alguma coisa? Será que alguém vai brigar? Sabe? Então, assim, isso ela trouxe para a vida dela durante a vida e os padrões inconscientes. O oitavo é o inquieto. O que acontece com o inquieto? O inquieto, ele nunca pode estar sem fazendo nada, porque na cabeça dele ele é preguiçoso. Se ele estiver sem fazer nada, ou tipo, vou de repente ficar aqui, sem fazer nada, ele vai ter na mente dele que ele é um preguiçoso. Então, ele tem que estar produzindo, ele tem que estar procurando uma coisa ou outra, preenchendo o espaço. E assim, ele quer estar sempre realizando várias coisas ao mesmo tempo, ocupado demais, só que assim, nem sempre essa questão de estar ocupado demais é produtivo, porque daí ele acaba não fazendo nada, porque ele começa uma coisa, vai para outra, faz tudo ao mesmo tempo e não consegue dar o foco naquilo que ele precisa resolver. Então, os resultados dele acaba que não saem, porque ele tá ali focando em tudo ao mesmo tempo e não consegue resultado nenhum, né? O nono é o controlador. Eu não preciso nem falar muito sobre o nome, né, porque o nome já diz tudo, mas
o que acontece com o controlador? Ele quer controlar as situações externas, controlar a vida dele, controlar as pessoas que estão próximas, como se assim a pessoa tivesse que fazer da maneira que ele faz, porque se não sai da maneira que ele faz, as coisas não acontecem, as coisas não dão certo, porque ele é o inteligente, ele é o que sabe fazer, então ele não quer delegar coisas, ele prefere sempre fazer ele, ou sempre se ele delega, ele fica em cima para ver se a pessoa está fazendo da maneira correta. Às vezes no meio corporativo é um pouquinho complicado, porque muitas vezes de repente tem um chefe que é extremamente controlador, os colaboradores eles não conseguem trazer a essência, a criatividade para contribuir para o trabalho, porque eles se sentem sempre presos, né? Como se estivesse dentro de uma caixinha ali, uma manipulação, ou sendo controlados por algo, né? Por alguém, então ele não consegue se expressar. E muitas vezes na empresa, às vezes acaba sendo ruim, porque acaba desequilibrando aí as funções, né? Desequilibrando o crescimento dos colaboradores. O 10º é o esquivo. O que acontece com o esquivo? O esquivo, ele vai... é importante falar também sobre o controlador, por exemplo, num relacionamento. Uma das pessoas é controladora, então ela vai querer sempre controlar o outro, por exemplo, o que o outro está fazendo, onde que o outro está indo, quem que são os amigos, sabe? Então assim, a pessoa ela vive como se fosse numa prisão, né? E isso é extremamente ruim, porque aí acaba trazendo outras dificuldades para o relacionamento, outras situações que são também como se fosse um ciclo vicioso ali, um vício emocional, e acaba de alguma forma não sendo uma relação saudável. Então, tanto no relacionamento, no meio corporativo, até na família mesmo, né? Muitas vezes tem alguém da família que é controlador, aí quer achar que o mãe, o pai, o irmão tem que fazer da maneira dela, então isso também é um pouquinho ruim, que acaba desequilibrando aí o meio em que ela vive, né? Então o 10º é o esquivo. O que acontece com o esquivo? O esquivo, ele vai evitar situações que de repente ele desconheça. Ele vai evitar conflitos, ele vai evitar situações novas. Muitas vezes ele sabe que de repente pode ter um conflito em determinada situação, então ele vai tirar ele de cena, porque ele não quer passar situações desagradáveis. E, por exemplo, situações novas, se ele tem que fazer algo novo, um trabalho novo, ele vai se esquivar, ele vai fazer de tudo para se sabotar, para de repente não fazer aquela determinada coisa, e consequência disso vem a procrastinação, né? Porque daí a pessoa tem um medo de repente do desconhecido e ela acaba procrastinando, então ela fala assim, não, amanhã eu faço, depois eu faço, e acaba que não faz. Então ela mina todos os resultados dela. Muito importante, assim, entender, né, sobre esses sabotadores, e que eu falo para você, assim, não se rotule, né, o nosso cérebro, ele é muito sugestionável, então, assim, pode ser que de repente você tenha se identificado com algum e pegue isso como uma verdade para você. Não, mas você precisa fazer o teste, entrar nesse teste, fazer a partir daí para desenvolver ações para que você possa melhorar os seus resultados, não simplesmente, eu acho que eu sei, eu sou isso. Então, assim, não te define, sabe? Você não é o crítico, você não é o controlador, sabe? Pode ser que de repente você tenha esses aspectos em você, mas não se defina como ser isso, porque muitas vezes quando você se define, a sua mente acaba bloqueando e aí você não consegue ver mudanças, você não consegue ver de repente um horizonte que você possa mudar, porque você acaba se limitando. Então, se você se identificou com algum desses padrões, faça o teste, que eu vou deixar o link aqui embaixo, para que você possa se conhecer melhor, para que você possa entender como é que funcionam essas vozes internas que ficam todo o tempo falando, né? Igual eu falei, muitas vezes o racional pode falar para você, faça de determinada maneira, mas aí tem uma força contrária te puxando, que é esses 95% inconsciente, que é a sua programação que já está girando. Mas então tem como sim você mudar. Se você assistiu meu vídeo sobre hábitos e comportamentos, lá eu falo um pouquinho também, porque é difícil adquirir um hábito novo, um comportamento, e também faço uma pequena explicação, né? Caso você queira assistir também. Nesse teste que eu vou colocar o link para você aqui, para você fazer de inteligência positiva, também tem outro teste que é bem legal, que é o teste do QP. Ele é o coeficiência de inteligência positiva. Nesse teste, ele consegue medir quantos por cento do seu dia você está agindo de maneira inteligente, emocional, com inteligência emocional, inteligência positiva. Quantos por cento do seu dia você está presente, você está conectado e agindo conscientemente nas suas ações. Então, a partir desse teste, é muito bacana, porque ele traz para você algumas respostas que, de repente, muitas vezes a gente não se dá conta, né? Como a gente 95% do tempo a gente está mais trabalhando inconscientemente, a gente está fazendo ações que já está programado, então já está tudo ali, muitas vezes a gente nem lembra que fez alguma coisa.
Então, quando você se depara com algumas situações, com algumas questões ali, você fala, caramba, nem me dei conta disso. E é a partir do autoconhecimento que você consegue mudar, né? Não tô aqui para trazer respostas prontas para você, igual eu falei no começo do vídeo. Tô aqui sim para que de repente você possa pensar por você, sair fora da caixinha, né? E não seguir os padrões ou que a sociedade diz, porque você tem isso, então você tem que aceitar isso como uma verdade. Não, só quem tem as respostas é você. É você que tem as respostas e a partir da decisão, né? O primeiro passo para você mudar é a consciência. Então, a partir da consciência, você toma uma decisão que você de repente quer mudar e aí você começa a fazer as ações que você precisa para isso, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, me deixa saber e no próximo vídeo eu vou estar abordando de novo esses 10 padrões, mas com explicações para que de repente você possa sim adquirir uma maneira para mudar, né, esses sabotadores, eliminar esses sabotadores e explicar mais detalhadamente, tá bom? Espero que você tenha um ótimo dia, um beijo e até o próximo vídeo.